Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Oi gente, vamos começar aqui, né? Testando conexão. Já teve vezes que não funcionou, hoje parece que vai funcionar, o que tudo indica, né? Sejam muito bem-vindos, gente. Hoje é o nosso último dia da série do desafio de ser uma pessoa ansiosa, né? E a gente já falou sobre vários assuntos aqui. E para encerrar, nós vamos falar sobre como lidar com o tempo. Caramba, eu não anotei o nome da live. Mas é como lidar com o tempo das coisas. Esse. Como lidar com o tempo das coisas que é diferente do meu próprio tempo, né? Do meu tempo ansioso. Oi, Kênia. Oi, Paloma. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje, né? A gente encerra essa série de desafios de ser uma pessoa ansiosa. Eu, antes de tudo, né? Eu quero agradecer a presença de vocês. Tem sido muito bom pra mim. Eu aprendi bastante aqui com vocês, estudei, aprendi, falei, né? E o que eu nunca tinha feito uma live aqui no Instagram e que eu achei muito bom. Aqui tá focado pra mim, gente. Pra vocês tá ruim? Será que é a conexão de novo? Eu vou esperar vocês darem resposta e vou falando enquanto isso, né? Pra mim tem sido uma experiência muito boa fazer transmissões ao vivo aqui no Instagram, até porque eu conheço vocês melhor, né? Parece que eu só fazia no Facebook, então eu conhecia as pessoas que estavam no Facebook. Agora eu tô conhecendo os seguidores aqui no Instagram e eu tô achando ótimo. Tô achando muito bom conhecer vocês, tem sido um prazer, né? E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o tempo das coisas, que é diferente do meu tempo ansioso. Geralmente, o que eu entendi, né, quando as pessoas fizeram esses questionamentos, foi que, como eu sou muito ansiosa, eu quero que as coisas aconteçam de uma forma bem mais rápida, né, do que as coisas demoram para acontecer. Tudo na vida leva um tempo. Se a gente for cozinhar, for fazer uma comida, ela leva o tempo dela, né? Não adianta a gente querer apressar. Se a gente for começar um novo relacionamento, se conhecer, até adquirir confiança, tudo isso leva um tempo também, né? Então, isso é importante a gente aprender a lidar com o tempo. Quando eu comecei aqui, eu tava... Na primeira live eu respondia perguntas e também falava. E aí algumas pessoas me chamaram no inbox, falaram no direct, né? Falaram, Camila, não faça isso, fala, depois você responde. Levei puxão de orelha, né? Então eu vou fazer isso, eu acho que fica melhor mesmo. Eu vou falar as coisas que eu tenho pra falar. Eu confesso que hoje eu não tive tempo, né, pra preparar a live do tempo. Então vai meio que ser assim... Mas, né, por um outro lado, o lado bom é que, como essa questão do tempo é tão importante, tão significativa na vida de uma pessoa ansiosa, a gente percebeu nas outras jornadas de educação emocional que isso era uma coisa recorrente, né? Não fiz tarefa porque não tive tempo, não consegui fazer, não prestei atenção, não coloquei em prática porque não tive tempo. Falei, gente, então nós vamos fazer um módulo do tempo, né? Como aprender a lidar com o tempo. Vocês topam? Quase todo mundo topou, e aí eu tô estudando bastante sobre o tempo. Então essa que é a minha sorte, né? O módulo ainda não tá pronto, ainda não tem previsão, mas eu quero, a hora que começar essa jornada, eu já começo a fazer também o próximo módulo do tempo pro futuro, né? Se tudo der certo, rapidinho, né? Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Coraçõezinhos pra você também. Gente, quando a gente fala... Então eu vou falar e no final eu respondo, tudo bem? Oi, Isa. Então eu vou fazer desse jeito. Quando a gente fala sobre o tempo, né, é muito importante lembrar que existem dois tipos de tempo. Existe o tempo cronológico e o tempo vivido. Quantos tchauzinhos, gente? Boa noite. Existe o tempo cronológico e o tempo vivido. E esses dois tempos não necessariamente se encontram, né? O tempo cronológico é aquele que o homem meio que se colocou esse tempo dentro de um espaço para poder se organizar. Então é um espaço de tempo. Sejam segundos, horas, dias, meses, anos, estações. Então é um tempo que acontece na nossa vida. E esse tempo cronológico é o mesmo para todas as pessoas, né? Agora o tempo vivido, ele é subjetivo. É como eu vivo aquele tempo, qual o significado que eu atribuo àquela situação. Às vezes
esses dias eu estava assistindo um TED, né, de uma médica que trabalha com cuidados paliativos. E aí ela falou, uma palestra belíssima, né, que ela mostrou uma foto, né, de uma senhora já, sei lá, muitos anos, né, toda enrugadinha, magrinha, com uma touca na cabeça, que provavelmente estava fazendo quimioterapia, e com uma pulseira no pulso, pulso fininho. E aí ela falou uma coisa, falou assim, essa senhora está esperando há 30 dias pela consulta com o médico. Ela tem 15 minutos para conversar com o médico, até arrepio, de tão bonito que é. Ela tem 15 minutos para conversar com esse médico, né? Quanto tempo você acha, qual o significado do tempo para ela e qual o significado do tempo para esse médico, né? O médico está ali atendendo no seu consultório, trabalhando um após o outro. Então, para ele, os 15 minutos provavelmente são 15 minutos, né? Para ela, tem todo um significado diferente, em que ela tem que falar todos os problemas, todos os sintomas, tudo que tem acontecido com ela e receber um feedback positivo do médico, né? Uma orientação sobre o tratamento dela, tudo isso em 15 minutos, né? Então, o tempo vivido, ele é muito diferente para as duas pessoas. Talvez você já tenha passado pela experiência de estar na sala de aula ou numa palestra ou em algum lugar e estar ali vidrado, assistindo, né? Gostando do conteúdo e parece para você o tempo tá correndo, né? Enquanto a pessoa do seu lado tá entediada, morrendo lá, parece que tem 4 horas que ela tá sentada na cadeira. E o tempo, a duração da palestra foi a mesma para as duas pessoas, mas o significado, a vivência de cada uma ali naquele tempo foi diferente. E quando a gente fala sobre tempo, né, a gente tem essa questão, tem um autor, né, que eu falei que eu estou estudando, ele fala que existir significa viver no tempo. Então a gente vai se organizando, a gente vive no passado, a gente vive no presente, né? Resgata o passado através da memória e quando a gente resgata esse passado, eu posso resgatá-lo de uma forma, se for uma recordação, aquele passado vai me trazer lembranças boas, o meu corpo vai reagir com sensações gostosas e vai reafirmar o meu valor no mundo, quando eu tenho uma recordação, né? É algo bom que reafirma os meus valores, reafirma que eu estou no caminho certo, é aquela sensação boa. Agora, se eu trago esse passado e esse passado vem cheio de pesar, né, de tudo aquilo todo o bem que eu deixei de fazer, ou todo o mal que eu pratiquei, então esse tempo, no momento presente, ele se torna carregado. E assim, ele acaba contaminando o meu futuro. Quando a gente fala do futuro, o futuro se faz presente a partir das nossas projeções, daquilo que eu desejo, daquilo que eu planejo, ou daquilo que nós, ansiosos, né, tememos. Então, eu não preciso viver um assalto, de fato, daqui 2 anos. Se eu começo a imaginar isso com intensidade muito forte, é como se eu já estivesse vivendo. Eu já sofro no momento presente, porque esse assalto que não aconteceu em nenhum lugar a não ser na minha cabeça, se fez presente através da minha cabeça, né, da minha projeção. Tá? Então, quando a gente fala sobre o tempo, tem todas essas dimensões. Eu acho muito interessante, vocês não acham? Eu gosto. Então, como eu falei, né, do tempo vivido e do tempo cronológico. E esse autor, ele fala, é uma autora, na verdade, né, minha orientadora do TCC, linda. Ela fala quando esse tempo, ele é uma massa fluida, né? Então é uma massa que a gente não pega, a gente não toca, mas que tá sempre empurrando a gente pra frente. E aí, quando eu li essa parte, eu me lembrei daquele... Quem aqui já tem mais ou menos a minha idade já deve ter jogado Sonic. E tinha uma fase do Sonic que se você ficasse parado, ele ia te empurrando. Não importava o que você fizesse, né? E esse é o tempo. Eu posso ficar parada, sem querer nada, sem me mover, mas o tempo ele vai me movendo pra frente, quer eu queira ou não, né? Então é impossível lutar contra o tempo. E aí a gente entra na questão dessa energia que lança a gente pra frente,
né? E ela lança através do significado que a gente dá. Então, se eu quero alguma coisa pro meu futuro, se eu penso no meu futuro, se eu desejo alguma coisa, então essa energia vai me empurrando para frente. Agora, quando eu deixo de desejar, quando eu deixo de projetar a minha vida pro futuro, eu caio numa mesmice, eu caio num tédio. E esse tédio, muitas vezes, traz muito sofrimento. Às vezes a gente sofre muito porque a gente é ansioso e fica querendo que as coisas chegam logo, né? E ai, nossa, eu tô sofrendo porque eu quero que chegue, eu quero aquele imediatismo, né? Que eu sofro muito desse imediatismo também. E fica querendo que as coisas cheguem logo, né? Quando, na verdade, o maior sofrimento é quando a gente não tem perspectiva de que nada chegue, né? Então, assim, é um sofrimento, mas não querer, não desejar, não projetar, é cair no vazio, é cair no tédio, e isso traz um sofrimento emocional muito grande, tá? Eu deixo de me lançar para o futuro. Agora, quando a gente fala sobre o tempo do ansioso, né? Como que eu vou aprender a lidar com esse tempo das coisas que é diferente do meu tempo? Como eu comecei falando, né? Cada coisa tem o seu tempo para acontecer. E muitas vezes, quando a gente atropela esse tempo na ânsia de viver aquela situação logo, a gente acaba trocando os pés pelas mãos e fazendo escolhas que não estavam... Eu não estava maduro o suficiente ou preparado o suficiente para assumir as consequências daquela escolha. E aí eu sofro com isso, né? Vamos pensar num relacionamento. Se eu acabei de conhecer o fulano, né? E aí eu quero namorar e eu tô encantada, e aí de repente a gente fica e tal, quando vê 3 meses estamos casados e tal, a gente atropelou o tempo das coisas, né? Não que não tenham casamentos, pessoas que se casaram com 3 meses e viveram felizes para sempre, né? Mas assim, existe aquele tempo de se conhecer, de aprender os limites um do outro, de conhecer a intimidade um do outro, e muitas vezes quando esse tempo não é respeitado, a chance de dar errado é muito maior. Se eu quero fazer uma prova, né? E tem uma prova de redação, mas eu quero terminar aquilo logo porque eu quero ir embora. Então, se eu não respeito o tempo das ideias virem, de eu pegar aquele tema que caiu na prova e amadurecer aquela ideia na minha cabeça, depois escrever, reler, enfim, eu acabo me sujeitando a erros, né? Você está falando muito bem, mesmo sem ter dado tempo de preparar. Ai, obrigada. Ana, eu tava desesperada. Falei, meu Deus, eu vou correr hoje. Acho que eu atropelei o tempo. Muitas vezes a gente atropela o tempo, né? Nessa necessidade de viver. Uma coisa que eu vejo que confunde muito é quando a gente acha que a ansiedade é essa vontade de viver a situação logo, né? Esse imediatismo. Eu já falei outras vezes, né? Esse imediatismo, por exemplo, eu tenho um show pra ir e eu tô louca querendo ir pra esse show e ansiosa, né? E aquela coisa eufórica porque o show não chega. Eu tenho muito isso, né? Às vezes eu vou viajar, eu começo a arrumar a mala uma semana antes. Aí, assim, em 2 dias a mala tá pronta, porque eu fico enrolando, porque eu sei que vai estar... eu tenho consciência que tá muito cedo, né? Mas aí em 2 dias a mala tá pronta. E os outros 5 eu fico sofrendo, porque eu já não tenho mais nada pra fazer, né? Aí eu faço a mala, faço a mala, faço a mala, faço a mala. E aí o que acontece? Isso, na verdade, não é ansiedade, né? Isso se chama fissura, que é aquela mesma que um usuário de droga tem antes de usar a droga. Então ele vai usar a droga, ele fica ali ligadão e pilhadão e querendo, né, logo o negócio, porque ali no final da situação vai acontecer uma recompensa. Ele sabe da recompensa. Se eu vou num show e eu tô doida pra ir nesse show, ansiosa pra ir nesse show, na verdade, isso não é ansiedade. Isso, eu sei que vai ter uma recompensa ali no final. Eu vou viver exatamente aquilo que eu quero, né? E aí, então eu sei que aquela situação é o que eu quero viver, né? Agora, quando a gente fala sobre ansiedade, eu sei que tem uma situação ali, eu fico preocupada, sofrendo, achando que as coisas não vão funcionar, né? Então tem essa diferença entre essa que eles falam da ansiedade positiva e tal. A ansiedade, ela é positiva quando eu me preocupo com relação ao futuro e aí eu me organizo no momento, no presente, né? Falando de tempo, eu projeto um futuro que existem possibilidades ruins e no momento presente eu me organizo, faço escolhas para que diminua a chance dessas coisas ruins acontecerem, tá? Agora,
essa não saber esperar o tempo das coisas, eu entendo muito mais como um imediatismo do que uma ansiedade em si. É claro que a gente sofre, né? Eu fico sofrendo uma semana porque eu quero arrumar mala, eu quero viajar, e fica irritada, nervosa, porque não chega. Só que esse imediatismo é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Né? Eu preciso saber que as coisas têm um tempo para acontecer, que se eu tirar o bolo antes da hora, ele vai ficar cru, que se eu atropelar um relacionamento, pode ser que a gente deixe de viver etapas saudáveis, gostosas, porque quer atrapalhar tudo, né? Então, é importante. E eu acho importante cada vez ter essa consciência da diferença entre ansiedade e essa fissura, né? Que é um nome bem feio, não gosto desse nome, mas nunca achei uma outra expressão substitutiva para ela, né? Então, quando eu tenho consciência que essa situação é uma que eu quero viver, anda logo, eu quero viver esse momento, né? Então, eu começo a perceber que as reações físicas são muito parecidas com a da ansiedade. Por isso que tem essa confusão, né? Só que as reações cerebrais são diferentes, mas as físicas são muito parecidas. E aí, se eu não tenho consciência de que essa é uma situação que eu quero viver e que e meu corpo está respondendo desesperadamente a essa situação de chega logo, aí eu começo a ficar incomodada com o meu incômodo. Eu começo a ficar incomodada com a minha impaciência, eu começo a ficar incomodada com as minhas reações físicas, ficar andando de um lado para o outro, abre geladeira, fecha geladeira, rói unha e querendo que a situação chegue logo, né? E aí eu posso começar a me preocupar. Eu tô muito ansiosa. Será que eu vou passar mal? A hora que chegar esse pensamento, pronto, acabou, lascou. Quem geralmente passa mal de ansiedade já começa a entrar num rumo que não é legal. Agora, se eu tenho consciência que essas reações físicas que eu estou tendo é de desejo intenso de que a situação chegue, eu consigo conversar comigo, tá tudo bem, é uma coisa que eu quero muito, é um momento que vai chegar, porque eu fiz escolhas que me trouxeram até esse lugar, eu sei que vai chegar e eu só preciso aprender a esperar. Tudo bem, não tem nada de errado. E aí eu vou conversando comigo. Infelizmente, tem certas coisas, gente, que não existe técnicas. É como a transmissão de ontem, né? A live de ontem que foi com relação a como conversar, como lidar com a falta de compreensão da família. Não existe técnica para isso, né? É uma coisa que você precisa começar a olhar para dentro e começar a conversar com você mesmo. Você tem toda a condição de conversar com você e ir se acalmando, né? E ir falando pra você, olha, tá tudo bem, a gente quer muito viver essa situação, eu quero muito que o resultado da prova saia, mas não depende de mim, né? Tudo que eu podia ter feito até agora eu fiz, agora o que me resta é esperar, né? E ir conversando com você, e eu acredito que isso vai te ajudando a amadurecer emocionalmente, né? Agora eu vou ler as respostas, as perguntas, tá, gente? Eu vou começar a ler aqui da Ana. Ah, não. A Ana eu já li. Parece a Lívia. Embaraçou um pouco. Então agora eu tenho dois problemas. Ansiedade e fissura. Pois é, a fissura não é um problema. Isso não é um problema. Isso é um desejo muito louco de viver aquela situação. Isso é uma coisa muito boa. É uma situação boa que tem na sua vida. É uma oportunidade que tem ali pra você fazer alguma coisa prazerosa. E que o que você precisa aprender é lidar com isso, lidar com essa espera, né? Agora, como que você vai lidar com essa espera? Como eu falei, você lembra que tudo que você podia fazer, você já fez. O que você podia fazer para aquela situação, aquela oportunidade que você deseja chegue até você, ou que você chegue até a oportunidade, você já fez. Tanto é que tá chegando, o momento tá chegando, né? E aí ir conversando, tá tudo certo, vamos fazer outra coisa, vamos dar uma volta no parque. Vai ser o parque talvez a volta no parque mais entediante que você vai ter, porque sua cabeça tá em outro lugar, mas não tem problema, você vai mesmo assim, porque se ficar em casa, é como se a casa ficasse desse tamanho, né? Fica pequeno lá dentro de casa, aí você vai, sei lá, fazer outras coisas pra passar o tempo, né? Até aquele futuro que você deseja chegar, tá?
A ansiedade também pode ser um sinal de que não confiamos em nós mesmos, no nosso potencial. Mari, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que muitas vezes esse sintoma de ansiedade que a gente tem com relação a não vai dar tempo, ou eu estou perdendo meu tempo, eu não tenho tempo, essa ansiedade com relação ao tempo, geralmente ela está muito ligada ao fato que a gente sabe que a nossa vida é finita, a gente vai morrer, tem muita coisa pra gente fazer, né? E qual que é será que eu tô fazendo aquilo que eu realmente acredito? Será que eu estou investindo a minha saúde, a minha vivacidade, o meu tempo naquilo que realmente eu acredito? Né? Então, eu sempre falo, o propósito da querida ansiedade, por que que a querida ansiedade existe? A querida ansiedade existe porque, além da ansiedade ser uma coisa ruim e trazer sofrimento, ela também tem o seu lado positivo. A ansiedade não aparece do nada. Ela é uma forma do nosso corpo mostrar que o jeito que a gente está vivendo, aquilo que a gente está fazendo, talvez não esteja tão coerente com aquilo que a gente acredita, com os nossos propósitos, né? O real propósito. E quando o corpo dá esse sinal, ai, coceira. Quando o corpo dá esse sinal, é hora de parar e ouvir, né? Então, o propósito da querida ansiedade numa frase é conscientizar as pessoas que a ansiedade é um alerta para que a gente viva uma vida mais autêntica. Então, com essa ansiedade com relação ao tempo, geralmente será que eu estou perdendo o meu tempo? Será que eu estou gastando meu tempo com alguma coisa que não vejo sentido, né? Qual que é essa busca pelo sentido na nossa vida? Eu acho que, eu não sei, eu tenho essa sensação, pode ser que eu esteja extremamente errada, mas eu acho que nós somos uma geração que tem que ter sentido, senão perde, sabe? Pelo menos assim, é o que eu vejo, posso estar completamente errada, mas eu acredito piamente nisso. Eu começo a entrar em pânico, sinto falta de ar quando passo por isso. Pois é. Ai, caramba. O que posso fazer quando a ansiedade paralisa e vemos tempo passar e não agimos por causa da ansiedade? Eu acho que é isso que eu falei, Kênia. É buscar o sentido daquilo que a gente está fazendo, né? Tentar ver se aquilo que a gente faz realmente encaixa naquilo que a gente acredita. É piegas, mas é tão verdade isso. A vida é piegas, gente. Amanhã tem uma consulta com a minha psicóloga. Estou assustado. Lucas, não fique. É tão bom. Você já fez terapia? É a primeira? Fiz algumas sessões de terapia. No começo de maio eu vou poder recomeçar, pensando que esse mês passe rápido, porém bem, tempo. Exatamente, Letícia. Se tiver muito, assim, na pilha de querer fazer logo, começar logo, como eu falei, vai fazer outra coisa, vai correr, praticar atividade física, vai cansar o seu corpo, tá? Eu tento relaxar e colocar na minha cabeça que aquilo é um perigo, ainda não tá funcionando. Aquilo não é um perigo, anda funcionando, exatamente, voltar para a realidade, né, Sarine? A gente tem muitos poucos perigos, de fato, tem muitos perigos, mas ao mesmo tempo, então, voltar para o momento presente. Eu acho importante, eu acho importante, né, tem um outro autor que ele fala sobre, eu lembrei agora, né, que falou do tempo, a gente tá falando do tempo, eu lembrei, que ele fala sobre a importância da gente se envolver em atividades em que parece que o tempo some. O tempo, é como se a gente entrasse dentro de um fluxo no tempo. Então, essas atividades são muito importantes pra gente, pra nossa autoestima, pra nossa autoconfiança e pra sensação de que a gente tá no lugar certo, na hora certa, de que a gente realmente faz parte desse mundo, sabe? Não sei se você já ouviu falar, chama flow o conceito, né? Praticar atividades em que você se sente tão imersa naquilo que você se torna parte da atividade, a atividade se torna parte de você, o tempo voa e você nem vê, né? Isso é extremamente importante para nós. A gente muitas vezes fica preso em fazer só aquilo que tem que ser feito, só trabalhar, só produzir, ou então só satisfazer a expectativa. Enfim, a gente fica fazendo um monte de coisa e esquece do quanto é importante fazer atividades que façam sentido pra gente. Tem gente que sente isso cozinhando, tem gente que sente isso correndo, tocando música, ouvindo música, lavando louça. A Ana Luísa, minha amiga sócia, ela adora lavar banheiro. Eu não sei que tara que ela tem em lavar banheiro. Na hora que ela tá muito estressada, ela vai lavar o banheiro e ela fica ali, se perde no tempo ali dentro. Então, a gente
tem essas atividades, né? Cada um entrar nessas atividades que você perde o tempo, tá? A minha ansiedade piorou quando eu terminei meu namoro. Como manter a calma? Andressa, eu não sei te responder, né? Eu acho complicado, assim, eu não... Deixa eu pensar, vou tentar, tá? A minha ansiedade piorou quando eu terminei o namoro. Terminar o namoro significa... Pra cada um significa uma coisa, né? Às vezes pra uns foi uma bênção, pra uns não é fácil, né? Mas o término, geralmente, ele envolve quebra de expectativa, ele envolve, tomara que tenha sido um término saudável, né? Mas se você tá com ansiedade, talvez não tenha sido tanto, né? Então, ele envolve essa quebra de expectativa, envolve você se redescobrir, e isso gera ansiedade. Quem sou eu sem essa pessoa, né? E envolve tirar essa pessoa do seu futuro, fazer novas projeções para o futuro. Então, é um processo ali de luto, né? Dependendo da qualidade do relacionamento, é um processo de luto que a gente passa, luto em vida, que a pessoa continua viva, continua postando foto, continua aparecendo, né? Então, é um processo delicado, tá? Se for preciso, procure um psicólogo para tentar identificar o que é essa sua ansiedade. Minha ansiedade é em relação à saúde, tem ataque de pânico, penso que posso ter alguma doença. É melhor procurar médico, fazer exames ou nem procurar saber, já que é ansiedade? Letícia, eu sempre recomendo procurar médico, porque nem tudo é emocional, né? Eu sou psicóloga, eu tendo a levar as coisas pro lado emocional, mas nem tudo é emocional. Então, você procura um médico, faz a bateria de exames, e aí, se for ansiedade, você vai tratar adequadamente. Se não for ansiedade, você vai tratar adequadamente também. O importante é você saber o que está acontecendo para poder lidar com aquela situação, tá? Eu estou lendo um livro chamado Deep Work, do Cal Newport. Falo dessa questão de criar espaço de trabalho focado e livre de distração. Tem me ajudado muito. Mas gostei, vou pesquisar aqui. Será que tem no Kindle? Às vezes faço exame, parece uma coisa simples e já me dá muito medo. Mas é importante você ver se não é nada, né? Será que deveria fazer um trabalho de autoconfiança também para ajudar na ansiedade de quem terminou o namoro? Sim. Ah, Luana, que gracinha. Você quer entrar e falar, Luana? É importante, né? A gente... É importante fazer um trabalho de autoconfiança. Trabalho de autoconfiança é sempre importante, né? Ver o que... Tá lendo no Kindle. Tá, é sempre importante a gente entrar em contato com a gente, começar a descobrir ou redescobrir, eu sempre falo isso, né? Redescobrir as nossas forças, redescobrir o nosso potencial e entrar em contato com a gente, né? Às vezes com esse término fica muito distante aquela ideia de quem eu sou, o que eu faço, né? O que eu gosto, afinal de contas eram nós dois e agora já sou eu. Então, fazer terapia, né, Luana? Acho importante. Gente, acabaram as perguntas. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu tenho um recado importantíssimo para dar. O que acontece? Eu não sou trambiqueira. Eu tô morrendo de medo de vocês pensarem que eu sou trambiqueira, né? Porque eu pedi para vocês deixarem um e-mail para enviar por e-mail as lives, todas que foram. Só que o que acontece? Eu só consegui salvar uma. Outra, a de ontem eu não consegui nem publicar. Aí eu fui publicar, porque não pode ser publicada. Eu não consegui, só consegui salvar 2. E se tudo der certo, esse aqui eu vou salvar também. Então, eu estou devendo vocês. Eu não vou mandar todas, vou mandar só uma, porque é a única que eu tenho. E eu gostei muito. Eu acho que eu vou fazer isso aqui mais vezes, né? Então, é isso. Eu vou dar um jeito de me compensar com as pessoas que se inscreveram no desafio. Eu vou pensar alguma coisa, vou mandar por e-mail pra vocês amanhã, a segunda, se tudo der certo, se o Instagram permitir, eu mando a de hoje também, e aí eu penso alguma coisa pra tentar compensar, tá bom? Domingo eu vou fazer uma transmissão ao vivo, um super, hiper, mega transmissão ao vivo pra falar sobre a jornada. Muita gente enviou e-mail pra conhecer a jornada, e aí eu vou fazer uma transmissão, acho que eu vou fazer no YouTube, pra falar o que é a jornada, como conta, tal, no domingo, vai ser lindona, viu? Aí eu faço um resumo da semana
nessa transmissão ao vivo de domingo, faço um resumão da semana e aí falo da jornada também, tá? É isso, gente. Eu agradeço a presença, foi lindo, muito obrigada. Minha primeira experiência assim no Instagram já começa com séries. Falar das caixinhas, falarei, Kênia. Se eu esquecer, você me lembra na hora, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, foi lindo. Fica com Deus, beijos.